Você já parou para pensar que uma decisão tomada por uma empresa japonesa sobre videogames acabou chegando ao Congresso Nacional Brasileiro? Parece exagero, mas talvez essa seja a maior prova de que os videogames deixaram de ser apenas entretenimento e passaram a ocupar um espaço semelhante ao de serviços essenciais da economia digital. O anúncio da Sony de que encerrará a produção de jogos em mídia física para novos lançamentos do PlayStation a partir de 2028 provocou uma reação que poucos imaginavam. A deputada federal Erica Hilton protocolou um pedido para que a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, investigue se a medida pode violar direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. De repente, uma decisão corporativa sobre discos de videogame deixou de ser apenas um assunto para gamers e passou a levantar um debate jurídico, econômico e até filosófico sobre propriedade digital, concorrência e o futuro do consumo. Durante décadas, comprar um jogo significava exatamente isso: comprar um produto. Você escolhia uma caixa na prateleira, pagava por ela e levava aquele disco ou cartucho para casa. A partir daquele momento, ele passava a ser seu. Você podia emprestar para um amigo, vender depois de terminar a campanha, trocar em uma loja por outro lançamento ou simplesmente guardá-lo por décadas na estante. Era um modelo extremamente simples, baseado no conceito clássico de propriedade privada. Esse sistema acompanhou praticamente toda a história da indústria, desde o Atari até as primeiras gerações do PlayStation, Xbox e Nintendo. A internet mudou completamente essa relação. O download digital trouxe inúmeras vantagens. Comprar um jogo passou a levar apenas alguns minutos. Atualizações corrigiam problemas instantaneamente. Expansões podiam ser distribuídas sem necessidade de novos discos. Em muitos países, principalmente onde lojas físicas eram escassas, o acesso aos lançamentos ficou muito mais democrático. O problema é que essa comodidade escondia uma transformação silenciosa. Sem que a maioria dos consumidores percebesse, o conceito de compra começou a ser substituído pelo conceito de licenciamento. Na prática, isso significa que, em boa parte dos casos, o jogador não compra efetivamente um jogo digital. Ele adquire uma licença de uso sujeita às regras estabelecidas pela plataforma. Enquanto tudo funciona normalmente, essa diferença parece irrelevante. Mas basta um contrato expirar, uma loja ser encerrada ou uma política empresarial mudar para que a discussão deixe de ser teórica. Diversos episódios ao longo dos últimos anos mostraram que conteúdos digitais podem desaparecer. Quando a Sony anunciou que deixará de produzir jogos físicos para novos lançamentos do PlayStation a partir de 2028, a notícia rapidamente repercutiu em comunidades de jogadores do mundo inteiro. Fóruns americanos, como Reddit e Resetera, foram inundados por discussões que iam muito além da nostalgia pelos discos. Muitos usuários levantaram preocupações sobre preservação histórica, monopólio das lojas digitais, perda do mercado de usados e aumento do controle das fabricantes sobre preços e distribuição. A preocupação principal era simples: se tudo passar a existir exclusivamente dentro da PlayStation Store, toda a relação entre consumidor e produto muda completamente. Não existe mais concorrência direta entre varejistas. Não existe mais revenda. Não existe empréstimo. Não existe coleção física. E, acima de tudo, o acesso ao jogo passa a depender da existência contínua daquele ecossistema digital. Foi exatamente essa discussão que chegou ao Brasil. Erica Hilton protocolou uma representação junto à Senacom pedindo que a decisão da Sony seja analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Segundo a parlamentar, a migração definitiva para um ambiente exclusivamente digital pode restringir direitos historicamente associados à compra de jogos físicos, como revenda, doação, empréstimo e preservação das coleções. Ela também chamou atenção para uma questão bastante específica do mercado brasileiro. Milhares de consumidores continuam comprando versões do PlayStation 5 equipadas com leitor de discos, pagando inclusive um valor superior por esse recurso. Se novos jogos deixarem de existir em formato físico dentro de poucos anos, surge a dúvida sobre o impacto dessa decisão para quem investiu justamente nessa funcionalidade. Embora o pedido de investigação não signifique automaticamente que a Sony tenha cometido qualquer irregularidade, ele inaugura uma discussão importante. Até que ponto uma empresa pode alterar completamente o modelo de consumo de um produto depois que milhões de consumidores já compraram equipamentos preparados para um determinado formato? Essa é uma pergunta que ultrapassa o universo dos videogames e começa a dialogar com debates semelhantes envolvendo filmes, músicas, livros digitais e plataformas de streaming. Existe ainda um aspecto econômico pouco comentado. O desaparecimento da mídia física fortalece enormemente o controle das fabricantes sobre seus próprios ecossistemas.
Quando existiam discos, diferentes varejistas competiam entre si, oferecendo descontos, promoções e estoques variados. O consumidor podia pesquisar preços, comprar usado ou negociar trocas. No ambiente exclusivamente digital, praticamente toda essa concorrência desaparece. A fabricante passa a controlar a principal vitrine de distribuição, define campanhas promocionais e concentra boa parte das vendas dentro de uma única loja oficial. Para empresas como Sony, Microsoft e Nintendo, isso representa maior eficiência operacional e margens de lucro potencialmente superiores. Para muitos consumidores, porém, significa menos alternativas e menor poder de negociação. Outro ponto frequentemente levantado por especialistas em preservação digital envolve a memória cultural dos videogames. Diferentemente de livros, discos de vinil ou filmes em Blu-ray, muitos jogos atuais dependem de servidores online, autenticação permanente, licenças temporárias e infraestrutura digital extremamente complexa. Caso uma loja seja encerrada ou determinado conteúdo deixe de ser disponibilizado, futuras gerações podem simplesmente perder acesso legal a obras importantes da história dos videogames. Não se trata apenas de colecionismo. Trata-se da preservação de um patrimônio cultural que movimenta bilhões de dólares e influencia milhões de pessoas ao redor do planeta. Ao mesmo tempo, seria simplista ignorar os argumentos da Sony. A empresa afirma que a decisão acompanha uma mudança clara no comportamento dos consumidores. Em diversos mercados, a maioria das compras de jogos já acontece em formato digital. Produzir discos, fabricar embalagens, transportar cargas e manter uma cadeia global de distribuição representa custos elevados em um cenário onde a demanda pelo formato físico vem diminuindo ano após ano. Sob essa perspectiva, abandonar a mídia física seria apenas reconhecer uma realidade que o próprio mercado já consolidou. É justamente aí que nasce o grande dilema. Para alguns, a Sony está apenas acompanhando uma evolução tecnológica inevitável, da mesma forma que CDs substituíram fitas, cassete e o streaming substituiu boa parte da mídia física no cinema e na música. Para outros, existe uma diferença fundamental entre evoluir tecnologicamente e eliminar completamente uma alternativa que oferece direitos diferentes ao consumidor. Afinal, conveniência e propriedade não são exatamente a mesma coisa. Nos fóruns internacionais, esse debate ganhou um tom ainda mais amplo. Muitos jogadores defendem que o verdadeiro problema não é o fim dos discos em si, mas a ausência de leis modernas capazes de proteger consumidores em um mercado totalmente digital. Há quem argumente que licenças digitais deveriam ser transferíveis, revendidas ou herdadas, assim como acontece com bens físicos. Outros acreditam que plataformas deveriam ser obrigadas a garantir acesso permanente aos jogos adquiridos ou disponibilizar mecanismos oficiais de preservação quando decidissem encerrar seus serviços. Essas propostas ainda parecem distantes, mas mostram que a discussão está deixando de ser apenas tecnológica para se tornar também jurídica e política. Talvez o aspecto mais interessante dessa história seja justamente esse. Pela primeira vez, a transformação do mercado de videogames deixou de ser debatida apenas entre jogadores e executivos e passou a envolver órgãos de defesa do consumidor, parlamentares e possíveis interpretações da legislação. Isso demonstra que os videogames atingiram um grau de relevância econômica e cultural que poucos imaginariam há 20 anos. No fim das contas, a investigação solicitada por Erika Hilton talvez produza algo ainda mais importante do que uma eventual decisão contra ou a favor da Sony. Ela obriga toda a indústria a discutir publicamente quais direitos o consumidor realmente possui quando tudo passa a existir apenas em formato digital. Porque a questão já não é apenas se os discos vão desaparecer. O verdadeiro debate é muito maior. Quando tudo depende de servidores, licenças e lojas digitais controladas por empresas privadas, quem realmente é dono dos jogos que compra? E você, acredita que a atuação da Senacom faz sentido para proteger os consumidores? Ou acha que a Sony está apenas acompanhando uma evolução inevitável do mercado? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão provavelmente definirá o futuro dos videogames nas próximas décadas.